Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É um prazer estar de novo aqui com vocês. Hoje nós estamos começando agora mais um culto de doutrina. O culto de doutrina acontece toda quarta, às 20 horas da noite. Estamos um pouco atrasados. Peço desculpa. Nós estamos estudando as igrejas da Ásia, as igrejas que se encontravam na Ásia, que receberam cartas de Jesus a partir de João, quando ele escreve o livro de Apocalipse. E hoje nós vamos estudar a igreja de Filadélfia, que é a penúltima das cartas, é a penúltima das igrejas. Então nós temos hoje a igreja de Filadélfia e nós temos quarta-feira que vem a igreja da Laodiceia. Então nós estaremos encerrando esse estudo. E em dezembro estará começando uma nova série que ainda não sabemos qual é. Então, eu quero, antes de tudo, vamos nos colocar em oração, pedindo ao Senhor que Ele venha estar nos agraciando com Sua presença nesse ensino de hoje. Amém? Vamos orar. Senhor, nos colocamos na Tua presença, Pai amado, queremos Te agradecer pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, Pai. Pois entendemos que Tu és o único que é suficiente, é galardoador daqueles que a Ti esperam. Clamo a Ti, Pai, que nesta noite o Senhor possa ser conosco, possa estar trabalhando nesse ensino, que o Senhor possa nos agraciar com Tua presença, Pai. Que cada palavra que está na Bíblia, Pai, possa ser edificante aos nossos corações. É o que eu Te peço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, não estava no silencioso, estava começando a querer dar alerta aqui das coisas. Então vamos começar hoje, vamos ler o texto, está em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7. O que é que ele tem? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheça suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenho o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós vamos ver a carta da Filadélfia. É uma carta interessante, primeiro porque, como sempre, nós temos as divisões, né? Primeiro, a introdução de Cristo. Em todas as cartas, as igrejas, Cristo se introduz, eles dão uma característica própria. Na verdade, um estudo bem interessante, se você pegar só os primeiros versículos das cartas e for ver como Cristo se descreve. Outra coisa interessante é que sempre há algum elogio à igreja, na sua maioria, e alguma exortação, ou seja, alguma coisa que a igreja está fazendo errado, que Cristo diz: se conserte, faça diferente, se conserte, se endireite, para que a igreja não esteja mais no pecado, no problema que está acontecendo com ela. A carta a Filadélfia ela é diferente nesse aspecto. Por quê? Porque não há erro na igreja. A igreja de Filadélfia não apresenta nenhuma repreensão que Cristo faz a ela.
Eu não estou aqui querendo dizer que a igreja era perfeita. Não, não era. Não existe igreja perfeita. Não existe cristão perfeito que não peque, que não erre. O que eu estou querendo dizer é que a igreja de Filadélfia, ao contrário das outras, podia ter erros, mas eram erros que ela sempre estava apresentando a Deus e se corrigindo. Ela não, que as cartas apresentam erros na igreja, que eram aqueles erros que as igrejas tinham como repetição constante. Era um problema que estava lá constantemente apresentando. Em vez de ser um problema que ocorreu e foi corrigido, não. Era um problema que virou uma característica da igreja. Esse é o problema das outras igrejas. Enquanto Filadélfia, ela não apresenta um problema, uma falha, um pecado que se tornou uma característica fixa daquela igreja. Então, o primeiro aspecto que nós temos, como sempre, é aquela questão de ir ao anjo da igreja, que a gente já debateu várias vezes, que o anjo da igreja aqui é uma figura de linguagem para representar o pastor, o líder da igreja. Aqui é Cristo dizendo ao pastor, ao líder, ao bispo, não importa que título seja, ele está se referindo aqui ao líder da igreja da Filadélfia, escreve. Aí ele começa com as características dele. Um instantinho, irmãos. João, Laila, a zoada, baixa aí o volume. Baixa o volume, João. Desculpem por isso, aqui eu tô com meus sobrinhos em casa, eles estão se empolgando ali com o jogo. Então, Cristo vem e começa a se apresentar suas características. Quais são essas características? Ele apresenta ele de duas formas, primeiro. Ele diz que ele é santo, ou seja, aquele que não tem pecado, aquele que é santo. Ele não está buscando a santidade, ele já é santo, ele é perfeito, não tem pecado. E é verdadeiro, ou seja, aquele que não há mentiras, não há falsidade, não há enganação. Cristo se apresenta assim. Depois disso, ele vai dizer que ele é aquele que tem a chave de Davi. Aqui nós vamos ver uma referência ao reinado de Davi, que é ao reinado de quem Cristo descende. Nós vamos ver que é uma coisa importante, interessante, porque ele começa dizendo que ele tem a chave de Davi e termina dizendo: o que ele abre ninguém pode fechar e o que ele fecha ninguém pode abrir. E isso é interessante a gente observar, porque isso tem muito a ver com o rei. Quando o rei decreta uma coisa, está acabado. Principalmente o tipo de reinado que Davi exercia, que não é esses reinados modernos, onde há parlamento, não. O reinado de Davi é o reinado mais clássico, que é aquele que o rei é absoluto. Quando o rei decreta que não pode acontecer, não acontece. Quando ele diz que vai acontecer, todo mundo faz. É aquela coisa, na época do rei, quando o rei diz pule, você não pergunta por quê, você dizia quão alto. E Jesus está dizendo, eu sou aquele que tem a chave de Davi, ou seja, aquele que recebeu a autoridade de Davi, aquele que é o descendente dele, que hoje detém a autoridade de Davi. E como eu tenho a autoridade de Davi, o que eu fecho, ninguém abre, e o que eu abro, ninguém fecha. Então, Jesus se apresenta primeiro com aquele que é santo e verdadeiro, e depois ele vai se apresentar com aquele que detém hoje a autoridade que pertencia a Davi. E essa autoridade hoje pertence a ele. A gente vai perceber a importância da autoridade de Davi, porque ele se apresenta dessa forma, porque tem muito a ver com a situação da igreja de Filadélfia. É a situação da igreja de Filadélfia que ele traz, se apresentando essa característica. Aí ele começa a falar sobre a igreja em si. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ou seja, Cristo tinha aberto uma oportunidade, Cristo tinha dado algo para a igreja, estava aqui dizendo à igreja, isso que eu coloquei para vocês, ninguém tira de vocês. Porque eu sou, aí vem a importância daquele, como ele se apresenta, eu sou aquele que tem a chave de Davi. Ou seja, Cristo se apresenta como aquele que tem a chave de Davi para a igreja de Filadélfia, para dizer, não tenham medo. Essa porta que foi aberta, por mim, ninguém fecha. Ou seja, aquilo que eu garanti a vocês, aquilo que eu dei a vocês, é de vocês e não há como ser tomado. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Aí nós vamos ver uma coisa que
que eu acho fantástico. Em nenhum momento Cristo está esperando que Filadélfia seja algo que ela não é. Cristo não espera que ela seja uma super igreja, Cristo não espera que ela seja perfeita, Cristo não espera que ela seja uma igreja super forte, que está brigando contra o mundo. Não, Cristo diz, ó, eu sei que você tem pouca força, ou seja, era uma igreja fraca, era uma igreja pequena, era uma igreja que estava sofrendo, mas só que tem um lado positivo. Cristo sabe que apesar da pouca força, a igreja de Filadélfia guardou, Cristo diz, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Ou seja, Cristo não quer que você seja perfeito, Cristo quer que você seja fiel. Essa é uma lição que a igreja de Filadélfia aprendeu e que nós temos que aprender. Cristo não espera que você não caia, Cristo não espera que você não tropece, que você seja santo e perfeito agora, não. Você pode ter pouca força, mas se mantenha fiel. Se mantenha íntegro diante de Deus. Guarde as palavras do Senhor, não negue o nome de Cristo. É isso que Filadélfia tinha de diferente. Apesar de ser uma igreja fraca, era uma igreja que se manteve fiel. E Cristo recompensa essa fidelidade. Nós vamos ver que ele chega no versículo 9 e diz: veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Fareis que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Aí vem aquela pergunta, o que é essa história de sinagoga de Satanás? Aparece só em Apocalipse algumas vezes. O que é a sinagoga de Satanás? Sinagoga que era o local, primeiro, sinagoga normal, era o local onde os judeus se reúnem. Só que Jesus está apresentando aqui a seguinte questão. Ele conhecia os judeus, sabia que os judeus se encontravam na sinagoga, mas por que ele chama de sinagoga de Satanás? E se dizem judeus e não são. Como é que a pessoa pode dizer judeu e não ser judeu? Cristo aqui está falando do judeu espiritual. Cristo está dizendo que existia um grupo de judeus naquela cidade de Filadélfia, que se diziam judeus, mas não eram por quê? Porque eles negavam a Cristo. E por negar a Cristo, eles seguiam a igreja, perseguiam a igreja. E quem persegue a igreja? É Satanás. É por isso que Cristo diz, a sinagoga de Satanás, ou seja, toda vez que Jesus cita essa sinagoga de Satanás, tanto em Filadélfia como em outros textos, principalmente em Apocalipse, está se referindo aos grupos de judeus que se declaravam judeus, batiam no peito por ser judeus, mas negavam a Cristo e perseguiam ativamente a igreja. O início da perseguição que a igreja sofre dentro do Império Romano, ela começa por causa dos judeus. São os judeus que começam a denunciar os cristãos para as autoridades romanas, declarando que eles não estavam cultuando o imperador. Então é isso que Cristo está dizendo. Ó. Cristo está dizendo que a igreja, porque é importante, Cristo ressalta a importância de que apesar de ser fraca, não negou o nome de Cristo e nem abandonou as palavras de Cristo. Porque havia perseguição. A igreja de Filadélfia sofreu perseguição. Na mão de quem? Na mão daqueles que diziam judeus e não são. Por quê? Porque Cristo aqui não está vendo mais judeu como um judeu de sangue, mas sim um judeu espiritual. Como ele próprio disse que se Deus quisesse, ele poderia suscitar descendente de Abraão até das pedras, ou seja, judeus. E agora nós somos espiritualmente judeus, nós somos o povo de Deus. E Cristo está dizendo, ó, vocês são fracos, mas perseveraram, e em recompensa eu abri uma porta para vocês que ninguém pode fechar, e eu sei que vocês têm sido perseguidos pelos judeus. Eu sei que a sinagoga de Satanás, que esses que se dizem judeus, são dos judeus só de sangue, não são espiritualmente porque não acreditam em mim, e têm agido em prol de Satanás, perseguindo a igreja. Mas aí vem, Cristo não termina para isso, ele diz, ó, farei que se prostram aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Cristo está dizendo, ó, não se preocupe, eu não abrir a porta vai ficar aberta. Não tem esses que lhe perseguem, eles vão se prostrar diante de você, Filadélfia.
e vão reconhecer que eu amei você. Ou seja, Cristo está dizendo aqui, não é somente não é um ato de vingança, não. É um ato de justiça de que daqueles que perseguiam a igreja por serem fiéis, Cristo tinha a fazer os perseguidores reconhecerem o amor de Deus à igreja de Filadélfia. E por causa dessa fidelidade vem a recompensa. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, ou seja, a exortação de se manter santo, de se manter íntegro, a perseverança, ou seja, não abandonou a Cristo por causa da perseguição, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Aqui já nós temos uma referência profética em dois aspectos. Muitos estudiosos veem isso em dois aspectos. Um primeiro é a grande perseguição que há dentro do Império Romano, que ainda está para acontecer, maiores. E por isso que ele diz toda a terra, porque de certa forma o Império Romano era o governo da maior parte da terra, do mundo, digamos assim, conhecido ou civilizado. Como também há um aspecto aqui, uma visão de igreja, da igreja, perspectiva na igreja como um todo, da perspectiva aqui da tribulação, que é algo que vai ser tratado em Apocalipse mais na frente. Cristo está dizendo o seguinte, ó, todo mundo vai ser posto à prova, mas porque você se manteve fiel, eu vou guardar você. É aquela coisa, não importa qual seja a sua interpretação, se para a igreja de Filadélfia, se para uma visão escatológica de Apocalipse da grande tribulação, a grande mensagem aqui é o seguinte, aquele povo, aquela igreja que se manteve fiel, ela teve uma recompensa. Que recompensa foi essa? Da mesma forma que eles guardaram a palavra de Cristo e não abandonaram seu nome, Cristo iria os proteger. Não importa a tribulação, mesmo que afetasse todo mundo, Cristo os protegeria. Cristo estaria os guardando. E ele continua dizendo aí de recompensas espirituais. Venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, vocês têm sido fiel até agora, permaneçam fiel até o fim. Para não morrerem, como diz o ditado, não morrer na praia. Nadou e morreu na praia. Não. Permaneçam fiéis. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Ou seja, ele está dizendo que, como vencedor, aquele que se mantiver fiel na volta de Cristo, ele será uma coluna, ou seja, será o sustentáculo do tabernáculo do Senhor. Ele terá a recompensa espiritual por ter se mantido fiel. E além de ser o santuário, estar no santuário de Deus, não sair, ele ainda continua: escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, além de dizer que você, que se mantém da igreja, se mantivesse fiel, seria uma coluna dentro do santuário de Deus, ou seja, aquilo que sustenta o santuário de Deus, que está presente e nunca seria tirado de lá. Ele diz que a recompensa não acaba por aí. Você ia ser marcado como pertencente a Deus. Porque é isso que Cristo está dizendo. Que ele vai escrever o nome de Deus na coluna, vai escrever o nome da Nova Jerusalém, e vai escrever o seu próprio novo nome, ou seja, o novo nome de Cristo nessa coluna. Ou seja, você vai ser marcado, a igreja de Filadélfia ia ser marcada como pertencente a Deus. Então nós vamos ver aqui uma recompensa espiritual que é muito diferente das outras. Porque as outras sempre parece algo físico que você ganha. Aqui não, ele usa uma figura de linguagem. Ele diz que você se torna uma coluna, e essa coluna vai ter o nome de Deus, o nome de Jerusalém e o nome de Cristo escrito nela. E como a gente pode entender isso? A gente pode entender isso que aqui Cristo está dizendo que aqueles que são aceitos no reino celestial, aqueles que se permanecem fiel, eles vão ser parte do reino eternamente. E não só parte do reino como uma coluna, que seria dar a entender algo de sustentação, não só sustentação, mas algo que é colocado à vista de todos, porque as colunas nos templos eram vistos, eram belas, eram coisas para serem admiradas. Não só isso, aquela coluna seria marcada com o nome de Deus, o nome de Jerusalém e o nome de Cristo, ou seja, seria marcada como pertencente a Deus.
Então essa é a maior recompensa que Filadélfia recebe, que é estar no reino de Deus, ser apresentado como algo importante no reino de Deus e ainda por cima ser declarado propriedade de Deus. Então essa é a igreja de Filadélfia. Aí nós vemos qual é as lições que nós podemos tirar para nós como igreja hoje de Filadélfia. Porque não adianta entender só qual foi a mensagem para Filadélfia. Precisa entender que há uma mensagem para nós também. Há sempre lições que nós podemos tirar. Primeira lição que nós podemos tirar é que não importa o quão fraco nós sejamos, eu acho, nós podemos permanecer fiel a Deus. Filadélfia mostra esse exemplo. Tem uma pergunta aqui: qual a lição da Filadélfia deixada para os demais igrejas e quais as diferem? Certo. Então o que acontece? A igreja de Filadélfia, ela tem uma lição para nós. Primeiro, é um exemplo que ela é. Ela, apesar de ser fraca, ela se manteve fiel. Ou seja, Cristo está mostrando com Filadélfia que você pode permanecer fiel mesmo em meio à pior situação. Filadélfia estava vivendo uma situação muito terrível e mesmo assim ela se mantinha fiel. Ela se mantinha verdadeira a Cristo. E isso é uma lição que a gente pode tirar. Que a gente pode preservar o nome de Deus, preservar suas palavras em nossos corações, mesmo quando somos fracos. Há essa possibilidade. Não, a fidelidade a Deus não é algo impossível de ser mantido. A diferença que Filadélfia tem das demais igrejas, como eu comentei, é porque ela não tinha um pecado, uma falha que virou característica própria. Eu acho que isso é importante de uma lição que nós podemos aprender. Por quê? Porque a gente pode aprender com Filadélfia o seguinte, que apesar de ser fraco, apesar de ter problemas, apesar de pecar, o que não pode ocorrer é esse pecado se tornar uma característica sua. Que Deus o conheça por isso. Filadélfia não era conhecida por nenhum pecado, nenhuma falha. Não quer dizer que ele não as tivesse, mas que ele buscava corrigir isso. Ou seja, é impossível para a igreja ser perfeita ainda. É possível para você e eu sermos cristãos, sermos perfeitos agora. Isso é um processo da busca da perfeição, da santificação. Nós continuamos buscando, devemos buscar. Mas buscamos com a consciência de que é um processo que vai se completar quando? No dia do Senhor. A diferença é que eu não posso ter algo, um pecado, um erro, uma falha, que eu não sou penitente, ou seja, que eu não me arrependo, que eu não busco perdão, que eu não busco mudança. Filadélfia mostrou que tinha isso. Filadélfia mostrou que ela tinha arrependimento, que ela se arrependia, que ela buscava se corrigir. E ela não tinha nenhum desses pecados, dessas falhas, que eram característicos. A Filadélfia, a igreja que tem ídolos. É a igreja que participa de festas pagãs. Não, Filadélfia não tinha isso. E nós devemos aprender com ela isso. Se temos algum erro, algum pecado em nossas vidas, que nós busquemos mudar. Que nós busquemos em Deus essa mudança. Para sermos como Filadélfia. Uma igreja que é conhecida pela sua perseverança, pela manutenção da palavra de Deus em sua vida. Outra característica que eu acho que nós aprendemos a aprender com a lição de Filadélfia é o seguinte: é que se nós buscarmos a Cristo em meio à tribulação, em meio às dificuldades e aos problemas e permanecermos fiéis a Ele, Ele vai nos guardar. Eu acho que a maior lição que nós temos é que se nós perseveramos, quando nós perseveramos, Deus nos guarda. Ele nos protege. A própria palavra diz que Ele não nos dá aprovação maior do que aquilo que nós podemos suportar. Então nós temos que ter essa consciência como Filadélfia e buscar sermos aquele cristão, aquela igreja de Cristo que está buscando a Deus de tal forma que quando vem a tribulação, as dificuldades em torno de nossa vida, nós permanecemos em Cristo. E Cristo vai nos guardar, tendo a consciência que Ele está no controle de todas as coisas.
Filadélfia percebeu isso. Filadélfia percebeu que, por pior que fosse a situação ao seu redor, o melhor lugar de se estar não era se distanciar de Deus, era se aproximar dele. E teve uma recompensa. Cristo diz a Filadélfia, ó, porque você permaneceu fiel, eu vou julgar aqueles que lhe perseguem. Porque você permaneceu fiel, eu vou guardar você. Então, há uma consequência em manter a fidelidade ou não manter a fidelidade. É lógico que há. Então, eu acho que as duas grandes lições que nós podemos tirar da igreja de Filadélfia é: apesar de ser fraco, nós podemos perseverar em Cristo. A segunda lição, na verdade são três, a segunda lição é não ser conhecido por meus pecados e minhas falhas. Como? Buscando se arrepender e buscando mudança. E a terceira, permanecer fiel a Cristo. Permanecer nele, permanecer guardando nele, permanecer junto dele, e ele nos guardará. Eu acho que essas são as três lições que nós podemos tirar de Filadélfia. A perseverança é possível, mesmo quando você se sinta fraco. Paulo não diz, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque ele reconhece que não é a força dele que tem que perseverar seus problemas, é a força de Deus. Quando Paulo diz, quando eu pensava ser forte, é que eu percebia que era fraco. Então nós precisamos aprender isso com Filadélfia. Não importa o momento de dificuldade, não. É possível ser fiel. Segundo, nós não podemos ser conhecidos por um pecado, por uma falha. Nós devemos buscar mudança. É isso que significa ser cristão. Não é só aceitar Cristo, é buscar a santificação. A conversão é o primeiro passo, a santificação é o segundo. Você não faz um e não faz o outro. Você tem que fazer os dois. Filadélfia mostrou que ela fazia isso, que ela buscava se santificar, que ela buscava se apresentar a Deus em estado perfeito. Terceiro, nós devemos permanecer em Cristo, mesmo em meio às tribulações. E como Jesus diz a Filadélfia, se nós fizermos isso, a recompensa. Primeiro, a recompensa da própria proteção de Deus em meio à situação difícil. Segundo, a recompensa espiritual quando ele voltar. Há uma recompensa espiritual para aqueles que se mantiveram fiéis. Essa recompensa era real para Filadélfia. Essa recompensa vai ser real para nós também. Que nós possamos aprender com isso, com a Filadélfia. Que nós possamos buscar ser como Filadélfia. Que esse seja um dos nossos objetivos como cristãos. Amém. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Que nós possamos meditar nessa palavra. Que nós possamos buscar verdadeiramente ser como Filadélfia. Novamente os avisos, nós temos o culto dos jovens no sábado e o culto de domingo à noite na igreja. O culto dos jovens tem no nosso Instagram, tem os links do Instagram da Juventude, entre lá tem as informações. O culto de domingo acontece às 18 horas, tanto presencial já, como também você pode assisti-lo tanto pelo nosso Instagram como pelo nosso YouTube ao vivo. Então, venha participar conosco, venha estar junto conosco desses dias de culto. Semana que vem nós teremos ainda um culto de doutrina sobre as igrejas de Apocalipse, que é a última igreja. E então estaremos encerrando esse período. Amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus guarde a todos e que nós possamos aprender com Filadélfia. Que Deus os abençoe e até a semana que vem. Amém.